Audiobook do livro Sua Realidade Imortal, por Gary Renard. Assassinatos sem cadáveres. O ataque, sobre qualquer forma, é igualmente destrutivo. Seu propósito não muda. Sua única intenção é assassinar. E que forma de assassinato serve para encobrir a culpa maciça e o medo frenético da punição que o assassino não pode deixar de sentir? Ele pode negar que seja um assassino e justificar a sua selvageria com sorrisos à medida em que ataca. No entanto, ele irá sofrer e olhará para a sua intenção em pesadelos, nos quais os sorrisos terão desaparecido e o propósito vem à tona, para encontrar a sua consciência horrorizada e continuar perseguindo-o. Pois ninguém pensa em assassinato e escapa da culpa que o pensamento acarreta. Se o intento é a morte, que importância tem a forma que tome? O 100, livro-texto. Naquela mesma viagem para o meio-oeste, fui ao estado de Wisconsin, em Wisconsin Dells, onde minha amiga Linda arranjara um workshop para mim. Isso ficava a alguns quilômetros pela estrada onde um culto usa um curso em milagres para seus próprios propósitos. De fato, o líder desse culto se refere a si próprio incrivelmente como o mestre professor de um curso em milagres. Ouvindo falar que eu estava fazendo um workshop perto dali, um dos companheiros do professor me convidou a visitá-lo. Como Linda e eu participamos da Endeavor Academy, eu não tinha dúvida que minha visita deveria ser útil para algumas pessoas que estivessem lá. Se elas querem viver ou estudar em algum lugar, então deve haver uma razão em que acreditam que os atende. O que encontrei foi uma atmosfera altamente incomum, especialmente se comparada ao que se poderia esperar de seguidores de um curso de autoestudo. Havia uma sala lateral onde alguém lia a lição do dia, do livro de exercícios do curso. Havia cerca de 40 pessoas ouvindo e elas riam em momentos inapropriados. Sim, o curso encorajava risadas, mas essas pessoas estavam rindo em instantes sérios, em que deveriam estar pensando a respeito do que estava sendo lido e se aprofundando em maior nível. Era como se houvesse algum sentido engraçado nas palavras dentro de um sistema de pensamento próprio das pessoas, só conhecido particularmente por elas. O que efetivamente faziam era ignorar o real significado do texto, como um meio de negar a mensagem do curso. Daí o mestre-professor fez sua entrada, descendo pela escada, e o grupo inteiro foi em sua direção, juntando-se à sua volta. Elas o seguiram como eu fiz, para uma sala maior que elas chamavam de sessão. O homem falou por cerca de 1 hora. Ninguém era autorizado a falar ou fazer perguntas. Devido à leitura e ao compartilhamento de meu primeiro livro no ano anterior na Academy, aparentemente havia contribuído para que um número grande de pessoas de lá descobrissem o que de fato o curso significava e, por isso, terem saído do culto. O homem veio até mim várias vezes durante essa hora e me confrontou. Numa das vezes me empurrou e me estapeou na cabeça, afastando-se de mim. Numa dessas confrontações, ele me chamou de merda idiota. Tentei buscar essa didática particular mais tarde no manual para professores do curso, mas não a encontrei em parte alguma dele. Com tudo isso, no entanto, não reagi a ele, praticando o tipo de perdão ensinado no curso. Meus professores chamaram minha atenção para tais situações como oportunidades de praticar o perdão. Eu, praticando o perdão sem titubear, imaginei então ser esse homem uma projeção que eu fiz, para que eu conseguisse ver o que eu, secretamente, queria ser verdade, a respeito de mim mesmo, externamente em vez de internamente. Isso me permitiu relembrar-me de que ele não estava realmente ali, e nem eu tampouco. Então não havia realmente ninguém contra quem reagir, nem ninguém havia atacado nem sido atacado. Um elemento adicional a isso é o conhecimento de que só Deus é real e qualquer coisa que não seja de Deus não consegue me afetar. Eu, então, o liberei ao Divino Espírito Santo em paz. Num determinado momento, o chamado mestre-professor pareceu frustrado por minha recusa de me deixar ser perturbado por ele. Então exclama: "Olhem para ele, está rindo." Enquanto permaneci lá, vi membros do grupo sendo manipulados e confrontados, uns contra os outros.
As pessoas eram verbalmente intimidadas e injuriadas. Mesmo que esse homem estivesse literalmente ensinando numa forma ininteligível que nada tinha a ver com o curso, alguns dos participantes atuavam como se o entendesse, ao mesmo tempo fazendo dele seu professor especial, em lugar de ouvirem ao que a voz do curso estivesse de fato comunicando. Se você não entendesse o que o mestre-professor estivesse dizendo, e não havia nenhuma razão pela qual deveria fazê-lo, então você seria rotulado como dos mortos, entre aspas, nos dois gêneros. Se você concordasse com ele, você era de pronto acolhido. Era uma atmosfera de culto clássico. Quem não quer ser acolhido? Esse professor, também na fala, misturava partes da Bíblia que não diziam a mesma coisa que o curso. Ele exortava a virtude de corpos leves e encorajava seus seguidores a buscarem exaltação na energia do Kundalini, aparentemente esquecido do fato de que, de acordo com o curso, energia nada mais é senão ilusão, e não é para ser valorizada. Por definição, qualquer coisa que consegue mudar ou ser mudada não é real, como diz o curso. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. Fiquei lá por 1 hora. Ouvi tudo e perdoei o tempo todo. Depois, o professor colocou um vídeo dele mesmo e aí Linda e eu saímos. Eu também visitei o seu centro de cura, dos quais o culto tem muitas divisões. De fato, eles se apresentam para a maior parte do mundo por intermédio de sua parte visualmente sadia, os centros de cura como uma forma de induzir as pessoas a se juntarem a eles. No dia seguinte, fiz meu workshop num hotel amplo, mais adiante, na mesma estrada. Muitos antigos integrantes do culto, moradores da vizinhança, estavam presentes, bem como outros que moravam mais longe, que viajaram para estar lá. 20 membros da Academia Endeavor também vieram sem permissão. Muitos dos antigos integrantes do culto, que estão espalhados por toda parte do país, têm uma ligação entre si e se mantêm em contato. Foi um prazer sentir o amor na sala, bem como compartilhar a mensagem com eles. Uma das minhas partes favoritas do workshop é a sessão de perguntas e respostas, quando interajo com o auditório. Mas essa não é a única parte que interajo com eles. Gosto de encontrar pessoas e de falar com elas durante todo o dia, desde a hora que chego até quando tenho durante os intervalos o almoço ou quando seja que tenho chance. Gosto também de autografar livros, isso me faz sentir que eu seja realmente um autor. No dia seguinte, me encontrei na cidade rural de Kiel, em Wisconsin, não longe de Green Bay, para outro workshop meu, desta vez para um ensino de um curso em milagres, mas diferente, chamado Pathways of Light. Nos dias que passei lá, fiquei surpreendido pela similitude entre os diretores da organização, Robert e Mary Stolten, e o que ouvi a respeito da escritora do curso, Ellen Schuckman. Quando na década de 70 se espalhou a notícia de que Ellen estava ouvindo a voz de Jesus, as pessoas ocasionalmente tentavam que ela lhe fizesse uma pergunta por eles. Em vez de fazer isso, Ellen se sentava com eles e pedia-lhes que ouvissem com ela a resposta. Como uma alternativa de tê-los se apoiando nela para saberem a resposta de a voz por Deus, a ideia de Ellen era dar-lhe poder para ouvirem a voz por Deus por eles mesmos. Encontrei essa forma de agir também no Pathways of Light. Em lugar de dizer às pessoas o que fazer, eles estavam ensinando as pessoas como ouvir a voz do Espírito Santo, por elas mesmas, para também serem guiadas pelo Espírito, sem precisar de outro humano mediando por eles. Por certo, o melhor e o mais rápido contato para fazer isso acontecer de modo permanente é pelo processo de perdão, que desfaz os bloqueios na mente das pessoas para a audição dessa voz para cada um. É sábio também se lembrar que a voz consegue de fato surgir de muitas formas diferentes, não somente como uma voz propriamente dita. Gostei muito dos Stolting e estou desejoso de retornar ao Pathways of Light. Eu estava falando em algum lugar diferente no país quase que toda semana agora. Em um mês depois, em maio de 2004, fiz minha primeira viagem ao Canadá para uma apresentação em Halifax, Nova Escócia. Como uma forma de ilustrar quão pouco viajei antes do lançamento do meu primeiro livro, nasci e morei toda a minha vida na Nova Inglaterra, limítrofe do Canadá. E nunca havia estado no Canadá. Amei as pessoas em Halifax. Depois do workshop, houve uma comemoração com música, bebidas e dança.
Achei muito reconfortante que eles não considerassem que ser espiritual e se divertir fossem mutualmente excludentes. Em Halifax, recebi a notícia estimulante de que a Hay House, uma das mais proeminentes editoras de livros de autoajuda espiritual no mundo, estava interessada em assumir a publicação de O Desaparecimento do Universo, mesmo sabendo que teria de conversar o assunto com meu editor original, Dr. Patrick Miller, da Fearless Books. Eu senti que isso estava destinado a acontecer e eu não conseguia esperar para agradecer a Artem e a Purchá por seu plano para o livro. De repente, nasceu em mim a ideia de que eles sabiam o que faziam todo o tempo e que o caminho que escolheram era fazer o livro se provar a si mesmo, primeiro por meio das vendas, o que permitiria a ele encontrar o caminho para um editor maior e uma audiência mundial, sem que a mensagem nele contida jamais fosse mudada. Algumas semanas depois, Patrick e eu estávamos em Chicago para encontrar com a Hay House na Book Expo América. Foi um evento palpitante e a nota marcante foi o discurso de Bill Clinton. Chegamos a um entendimento tal como a Hay House que Patrick e eu saímos para jantar para comemorar festivamente. No dia seguinte estava marcado para eu voar para Nova Jersey para um workshop. Era um dia bonito, sem nuvens, quando o avião se levantou e voou sobre Sears Tower e adiante logo o Lago Michigan. A vista era maravilhosa. Quando chegamos a Newark, voamos sobre a Estátua da Liberdade. Eu conseguia claramente ver Manhattan, com o legendário Empire State Building, dominando a linha do horizonte. De repente pensei, meu Deus, estou sendo pago para isso. Foi então que me dei conta de que, de uma maneira boa, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava inundado de gratidão. No final de junho, eu tinha uma porção de coisas a conversar com meus mentores ascensos. Artem e Purchá apareceram e me olharam com suas expressões bondosas e olhos amorosos. Eu os esperava porque sabia que viriam a cada 2 meses, e quando o tempo de suas aparições era próximo, eu colocava minha cadeira longe da televisão, que eu via cada vez menos quanto mais eu viajava, e a apontava para o sofá, onde estava programado aparecer. Quando chegaram, Artem falou primeiro. Olá, Cupincha, como foi o jogo? Eu havia ido a um jogo de beisebol no Fieldwood Park, na semana anterior, em 22 de junho. Fui com um amigo de Naples, Maine, que me conseguiu o melhor lugar em que já me sentei num jogo dos Red Sox, apenas algumas fileiras atrás do abrigo de jogadores e do treinador desse time. Foi ótimo, respondeu Gary. Devo ter ido ao Fenway uma centena de vezes, mas essas cadeiras eram demais. Curt Schilling arremessou, eles ganharam o jogo e até cheguei a ver Nomar bater um Grand Slam. Nota, o jogador Norman do Red Sox foi negociado pelo Chicago Cubs mais tarde, na estação, o que ao mesmo tempo enfureceu a que nós na Nova Inglaterra chamamos de Nação Red Sox. Voltando palavras de Gary. E você sabe, não me lembro dos Sox alguma vez terem arremessado tão bem assim. Ou estou bêbado ou eles vão bem assim esse ano. Bem, você não está bêbado, responde Artem. Tudo bem, continua Gary. Acho que você não me diria algo sobre isso, mas sinto algo a esse respeito. Quero dizer, se aos Patriots conseguem vencer os jogos Super Bowls depois de vir sem nada por 40 anos, então tudo pode acontecer, não é mesmo? Não posso discutir sobre isso. Você teve progressos fora do mundo dos esportes também? Pergunta Artem. Ah, sim. O livro está indo realmente bem. Todo mês ele vende um pouco mais do que no mês anterior. E eu tenho estado por toda parte, além de espalhar a palavra a respeito do curso. Também tenho empregado minhas viagens e palestras para o que você disse, perdão, pelo menos quando me lembro. Na Califórnia foi surpreendente, e aquela visita a Wisconsin foi realmente boa, exceto a sessão que foi meio cabeluda com aquele professor, a respeito da qual você me chamou a atenção. Eu fiz minha parte, mesmo assim. A ARI está realmente amadurecendo também. Esse é um avanço de várias maneiras. Nota. Uma vez, um curso em milagres foi bem recebido no grupo Edgar Cayce, de Virginia Beach, a Association for Research in Enlightenment, RRI,
Associação para Pesquisa e Iluminação. A amizade de Ruth Lynn Case com Ellen Schuckman e Bill Thetford ajudou o curso a deslanchar com o pé direito entre eles. Nos últimos 10 anos, no entanto, o curso caiu em desfavorecimento lá, por alguns estudantes das leituras de Case interpretarem que o curso não estivesse sempre dizendo as mesmas coisas que Case. Eles não queriam mais o curso no ARI, e ele não estava sendo ensinado lá há muito tempo. Quando o desaparecimento do universo saiu, ele logo foi aceito, antes de que essas pessoas de repente se dessem conta de que ele tratava do curso, em parte porque o desaparecimento não mencionava o curso na capa. Em pouco tempo, o desaparecimento se tornou o livro número 1 do ARI, e a organização tomou isso como um sinal de que talvez eles devessem ser mais abertos para o curso. Eu fui convidado a fazer um workshop de um dia inteiro lá. Aconteceu em março pela primeira vez e fui muito bem recebido. Isso abriu as portas para um novo começo para o curso na ARA. E depois disso, ele foi bem-vindo e passou a ser estudado de novo por uma porção de membros pela primeira vez em muitos anos. A inclusão de o desaparecimento do catálogo da organização, que tem mais de 200 mil membros, é uma excelente resenha em sua revista. E uma excelente resenha em sua revista Venture Arvan, Risco Interior, também não fez mal a ninguém. Fecha a nota, volta às palavras de Artem. Excelente. E nós vimos seu processo de perdão com aquele professor em Wisconsin. Mantenha-o sempre onde quer que vá. Incidentalmente, você pode algumas vezes achar que seja mais difícil perdoar na internet do que pessoalmente. Isso é porque muita gente tem a tendência de falar mais livremente nela e algumas vezes dizem coisas a seu respeito online, que não diriam nunca a alguém de viva voz em pessoa. Uma vez você acione aquele botão enviar, não consegue mais cancelar a mensagem. E não apenas será difícil de perdoar alguém que condene você. Seja cuidadoso a respeito de não fazer isso aos outros. Julgar e condenar alguém mais na internet, que, por certo, é a projeção da culpa inconsciente. É uma tentação para todos hoje em dia. Gary, eu sei disso. A internet tende a pôr para fora o pior em mim. Não frequente, mas de vez em quando. Como eu não estive muito delicado com aquela mulher que arrasou com o nosso livro. Abre nota. O desaparecimento estava rapidamente se tornando o livro mais falado, amplamente lido e criticamente aclamado a respeito do curso ao longo de uma década. Mesmo assim, a maior organização dentro da comunidade do curso, que exibe e divulga livros de outros autores, recusou-se até mesmo a vendê-lo. Eu não conseguia crer nisso. Por que então nem ao menos deixam os estudantes decidirem por eles mesmos o que querem ler? A mulher que fundou essa organização escolheu, em vez disso, tentar impedir a distribuição do livro dentro da comunidade do curso. Nenhuma razão viável foi oferecida na justificativa dessa atitude e, face ao sucesso do livro, as políticas do curso tinham de ser a razão. O problema era composto pelo fato de que essa mulher que se recusou a vender o livro em sua organização mentiu ao meu editor e a mim, dizendo que a razão por não aceitar vendê-lo era que o livro apenas não diz nada a nenhum de nós aqui. Mais tarde, tomei conhecimento de que a pessoa que examinava livros para essa organização havia dado ao desaparecimento um entusiástico sinal verde e que a recomendação havia sido negada por essa mulher. Também recebi evidências de que ela estava trabalhando para ajudar outro autor do curso como um ponto de vista diferente do expresso em meu livro, e qualquer desculpa para não exibir o desaparecimento bastaria, incluindo o fato de que muito da informação nele havia vindo de mestres ascensos. Isso partiu de uma vendedora de livros de um curso que fora canalizado de Jesus por intermédio de uma mulher. O desaparecimento era especificamente a respeito de J e seu curso, e rapidamente um crescente número de estudantes estavam dizendo que ele, de fato, clarificou um curso em milagres e fez com que o curso tivesse sentido para eles, pela primeira vez como nunca havia feito. Muitos outros leitores estavam sendo apresentados ao curso por meio dele. O revigoramento e o novo entusiasmo a respeito do curso estavam sendo inegáveis. Essa mulher vendeu centenas de livros por outros autores que não continham nenhuma citação de um curso em milagres, e o meu inclui centenas de citações do curso. Era a primeira vez em muitos anos depois do lançamento do curso que qualquer livro havia feito isso com a permissão dos editores do curso. Ela também se apresentou ao público como uma câmara de compensação.
para livros sobre o curso e levantou fundos dos que pensavam que eles estavam dando dinheiro para ajudar o curso. De fato, ela abertamente encorajou-os a, em seus testamentos, deixar dinheiro para a organização dela. E aí estava ela, deliberadamente excluindo um livro com o qual muitas pessoas estavam pela primeira vez aprendendo a respeito do curso. Mais tarde, quando algumas dessas pessoas inevitavelmente se tornaram fregueses dela, ela também tentaria tomar-lhes dinheiro emprestado. Considerei isso aético. Isso foi para mim uma oportunidade clássica de perdão, mas uma que não aceitei facilmente. Isso não era porque as ações dessa mulher estivessem prejudicando o sucesso do livro. As pessoas simplesmente o compravam no outro lugar, inclusive membros do próprio staff. Não dar apoio a um livro é uma coisa. Ela poderia oferecer o livro à venda sem apoiar ou anunciá-lo, mas tentar suprimi-lo, não o vendendo de forma alguma, isso é outra coisa. O desaparecimento era, obviamente, o mais visível dos livros do curso por aí. E ela era, obviamente, a mais visível vendedora desses livros. Nem ao menos tê-lo isso era um tapa na cara do público. Fecha a nota. Porchat agora quem continua. Gary, você usualmente é mais atento quanto ao que se passa do que está mostrando nesta situação. Você não percebe? Foi feita uma armação para você. Esse é um caso clássico do ego com sua armadilha montada, esperando para você cair nela, feito pato. Não importa quanto isso pareça com que você esteja coberto de razão, e no nível da forma, no sonho, você certamente está com toda a razão. Mas isso não lhe trará paz. É por isso que o curso pergunta com limpidez: preferes estar certo ou ser feliz? O 100, livro-texto. Qual é o pensamento central que o curso tenta ensinar aí? Pergunta Porchat. Gary responde que não há nenhum mundo. Livro de exercícios, o 100. Porchat: sinto muito, eu não ouvi muito bem isso. Repita, por favor, devagar. Gary repete: não há nenhum mundo. Isso está certo. E ele não diz não há nenhum mundo. Sim, mas talvez. Ele diz com todas as letras, sem deixar dúvidas. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Essa é uma declaração definitiva. Falaremos a respeito de declarações definitivas logo mais. Mas agora faça-me um favor. Leia-me essa parte do parágrafo do livro de exercícios. Está na lição 132. Leia até a palavra reconhecer no parágrafo seguinte. Você já ouviu antes, mas desta vez você o tomará num nível mais profundo. Gary então começa. Tudo bem, usualmente quando você me faz ler algo do curso, isso me faz me sentir melhor a respeito da situação que tratamos. Então ele começa a ler a lição. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo, e cada um tem de ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sobre alguma forma que possam compreender e reconhecer. O 100, livro de exercícios. Porchat: obrigado a você, Gary. Agora, você deverá sempre se lembrar de que não importa o que quer que pareça acontecer, tudo é apenas e nada mais que um sonho. A razão pela qual o curso diz que a reencarnação não é verdade é porque ela é uma ilusão. Ela parece acontecer, mas você realmente nunca vai estar num corpo. Isso apenas é visto dessa maneira, pelos olhos do corpo e percebido pelos outros 4 sentidos do corpo. O que você vê é uma ilusão de ótica. Por quê? Bem, por uma coisa, o curso ensina que o corpo nem ao menos existe. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. O 100, livro-texto. E não havendo o corpo, como você conseguiria realmente estar em um? O curso diz: o corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios porque não pode criar.
É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. O Sem livro-texto. Ah, muito bacana, diz Gary. O corpo não existe e não consegue criar, e tudo que a mente consegue fazer é escolher o espírito em vez do ego e suas projeções. Uma projeção é qualquer coisa que aparente ser separado de qualquer outra coisa, e isso inclui o corpo, excluídas as presentes companhias, porque vocês veem através da parte certa da mente, o que é extremamente raro em se tratando de corpos. E se estou ouvindo essa citação corretamente, ela diz que nada há significativo no conceito de ser um co-criador com Deus no nível do mundo. Isso porque J está dizendo aí que a única coisa significativa que a mente consegue fazer aqui, que envolva qualquer tipo de habilidade criativa, é desistir de qualquer coisa que seja de aparência separada. Isso não significa que você abra mão disso fisicamente, o que iria apenas torná-lo real para a mente. Você abre mão não mais crendo nela e, em lugar disso, escolhe crer apenas no Espírito Perfeito como sua identidade real. Peraí, eu estou aqui no centro do campo de beisebol? Você entendeu, diz Purchá. Maravilha. Vocês têm algo mais que possa nos ajudar a vender 1 milhão de exemplares? Brinca Gary. Purchá. É engraçado, mas considerando o lado prático das coisas, se você quer fazer $1 milhão ou que moeda seja, então é visível que você deveria escrever um livro a respeito de como ganhar $1 milhão ou a moeda que você escolha. Não importa se qualquer pessoa de fato ganha 1 milhão, de que a moeda seja depois de lê-lo. Você simplesmente pode lhes dizer que eles não estão fazendo direito o que querem fazer. Mas esse não é o nosso negócio. Nosso negócio é desfazer o ego e levar você de volta para casa. Se você quer desfazer o ego, então voltemos ao nosso negócio. Eu disse a você que foi montada uma armação para você. Nós mencionamos a você que você encontra nesta existência com quem você lidou antes em outras existências, quer seja por um amor especial ou ódio especial. Por certo que essa é uma perspectiva linear. Isso de fato aconteceu tudo de uma vez, como um holograma, e daí parece representar-se para você, de maneira linear. Quando você encontra alguém nesta existência que você conheceu antes em outras existências, isso é porque vocês estão orbitando um ao outro. Assim como planetas orbitam o Sol, afastam-se um do outro em suas órbitas e então, depois de alcançarem o ponto mais distante, retornam ao ponto mais próximo. Outra vez, as pessoas orbitam-se umas às outras, no holograma do tempo e do espaço de maneira similar. Então, opostos realmente se atraem? Pergunta Gary. Sim, mas o resultado nem sempre é bonito por causa do pacto, continua Purchá. Assim como no caso de amor especial, pessoas com quem você teve interesses de ódio especial no passado retornarão ao ponto mais próximo em sua órbita com você, e por causa da mente inconsciente ter retido a memória disso, você terá conflito no relacionamento algumas vezes de imediato e algumas vezes mais tarde. Isso se mostra como um problema para você. Mas também é uma ótima oportunidade, se você tem suficiente disciplina mental para usá-la. J é muito eloquente a esse respeito quando ele diz: o mais santo de todos os lugares da terra é aquele onde um antigo ódio veio a ser um amor presente. O Sem livro-texto. Agora, nós nunca dissemos que o curso seja o único caminho para casa. Temos sugerido que é o mais rápido. E J faz uma porção de declarações a respeito da economia de tempo no curso. Alguns podem até zombar disso, mas se o fizerem é porque eles realmente não alcançam o que o curso está dizendo. Mesmo assim, o curso não é o único caminho, como J destaca, naquela citação que você acabou de ler. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sobre alguma forma que possam compreender e reconhecer. O Sem livro de exercícios. Então, isso poderia ser outra coisa qualquer, como o budismo, mas nos manteremos no método usado por J, em sua existência final, a qual ele está ensinando, bem detalhada, por meio do curso, porque as pessoas estão agora na posição de entender tudo melhor. Talvez haja algumas pessoas que pensem haver hoje outros professores no mundo que consigam levá-los para casa mais depressa do que J. Estão enganadas, mas porque o curso não é para todas as pessoas ao mesmo tempo, então isso realmente não tem a menor importância. E aquela observação no trecho que li atrás? Diz Gary.
Ele voltará, irá ainda mais adiante ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. O 100, livro de exercícios. Isso quer dizer, entre existências, você consegue retardar, voltar outra vez e ficar por aí no éter lendo os registros akáshicos e coisas assim? Pergunta Gary. Artem responde, algo do gênero. Talvez temos a você um pequeno giro a esse respeito alguma vez, mas Purchá estava dizendo... Então Purchá continua. Essa mulher que você menciona, de quem você disse ter prejudicado seu livro, é um bom exemplo de alguém retornando à sua órbita. Você teve existências nas quais se conheceram, foram até casados uma vez. Ela morreu bem jovem e você, de certa forma, se culpou por sua morte. Por quê? Pergunta Gary. Você a matou, responde Purchá. Purchá continua. Essa é uma longa história, mas não precisa dizer, quando um orbita em torno do outro, é sinal de conflito irresoluto aí, não importa o tamanho. Hoje você tem um livro que uma porção de gente está lendo, mas no mesmo segundo em que o viu, sua mente inconsciente, ela teve uma aversão a ele. Da última vez ela foi a vítima e você o vitimador. Mas para que você não se sinta assim tão mal, você teve tempos antes em que você foi a vítima e ela o vitimador. Por certo, vocês trocaram de gênero por vezes. E assim vai. Desta vez, em sua conjunção com ela, você está sendo a vítima. Parabéns! A pergunta é, o que você vai usar nesta vez, liberdade ou servidão? O tratamento pode ser, vai fazer com que você não seja uma vítima e assumir a responsabilidade por estar sonhando, ou vai tornar isso real e ficar preso mais uma vez aqui? Mas é uma bandida, não ela, é claro, mas a situação, diz Gary. Purchá continua. Por certo que é, ou então não seria uma armação. Vocês dois deviam se aproximar um da órbita do outro. Você pode usar seu relacionamento para os propósitos do ego ou do Divino Espírito Santo. J no curso se refere a isso assim: aqueles que têm de encontrar-se, encontrar-se-ão, pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos um para o outro. Manual dos Professores, um curso em milagres. Gary. Bem, mas não poderíamos ter estado bem prontos um para o outro aquela vez em que liquidei com ela. Purchá. Primeiro de tudo, ela havia matado você antes disso em outro sonho. Então as coisas, numa única existência, nem sempre são tão simples quanto parece. O mais importante, o que interessa, não é o que vocês fazem um ao outro, é como vocês pensam a respeito um do outro. O que você aparenta fazer é apenas um efeito do que você pensa, porque o que você faz está ocorrendo dentro de um sonho. Esse não é o foco do curso. Nosso foco está na causa do sonho e em como desfazê-la. E se, como J também ensina que há graus, aspectos ou intervalos na realidade e níveis só existem no sonho de separação, a percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo o conflito surge do conceito de níveis, mas os níveis da Trindade são capazes de unidade. Eu vou repetir de novo. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo o conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. O 100, livro-texto. Então isso significa que, realmente, só há duas coisas que você consegue fazer. Todo pensamento de perdão é uma expressão de amor. Todo pensamento sem perdão é um assassinato. Não importa se não haja cadáver. Todo dia que começa na Terra é um dia cheio de assassinatos sem cadáveres. Pessoas pensando pensamentos sem perdão em relação aos outros. É como J diz no curso, em termos sem incertezas. O que não é amor é assassinato. O que não é amoroso não pode deixar de ser um ataque. O 100, livro-texto. Então, todo pensamento sem amor é o mesmo, e a intensidade aparente que demonstre nada significa. Mas, da mesma forma, todo pensamento de amor é também o mesmo. É por isso que diz bem no primeiro princípio dos milagres: todas as expressões e amor são máximas. O 100, livro-texto. Purchá. Muito bonito. Você sabe que isso é verdade, Gary, mas nós não conseguimos fazer você praticá-la. Praticá-la na maior parte do tempo não é suficiente. Por certo, você tem mais sorte de várias maneiras, mas a única passagem de saída daqui é por meio da aplicação universal.
Se você se recorda de que são realmente suas próprias crenças a respeito de si mesmo em sua mente inconsciente que você escolhe para vê-las nelas, como o meio de escapar delas, então você consegue saber que você é o que está sendo libertado através de seu perdão. Como o curso diz, estariam dispostos a aceitar o fato de que o seu selvagem propósito é dirigido contra eles próprios? O sem livro-texto. Gary continua. Estou ouvindo você. Farei o melhor que consigo. Entendo o que você diz em relação a por que algumas lições são mais difíceis do que outras, e eu tentarei me lembrar de que eu me ponho a partir de um nível ilusório mais alto. Eu fiz aquela mulher por uma razão, e daí nós atuamos nas coisas aqui para que consiga parecer que a minha falta de paz seja culpa dela, quando na verdade a minha falta de paz, não importa que forma tome, é sempre um resultado de minha própria decisão de não perdoar. Mas decisões conseguem ser mudadas. Eu consigo reconhecer a verdade, que é de que nada está realmente acontecendo. Isso é tudo um sonho, e eu sou quem está sonhando. É como o curso diz. A consciência do sonhar é a função real dos professores de Deus. Manual dos Professores, um curso em milagres. Nota. Eu continuava ainda um pouco transtornado, mas me dei conta de que o que Purchá disse era verdade. Apesar de eu ter aprendido muito e frequentemente o aplicava, eu não fazia isso imediatamente em qualquer situação que surgisse em minha vida diária. E se não o fizesse, então não conseguiria completar minhas lições. Eu sabia, além do mais, que se eu apenas perdoasse parcialmente, então eu seria perdoado apenas parcialmente. Se eu perdoar completamente, então eu seria completamente perdoado. Não importa o que esteja sendo perdoado. E isso era verdade para a política do curso, bem como para qualquer oportunidade de perdão. Purchá. Excelente. Veja, nós temos sido sérios por tanto tempo, diga algo engraçado. Muito bem, diz Gary. Adão e Eva estão deitados sobre uma árvore no jardim do Éden. Adão olha para Eva e diz, você sabe, não consigo deixar de sentir que haja um livro sobre isso. Bonitinha, diz Purchá. E você conseguiu dar a ela um toque erótico. Bem, Purchá, falando de toques eróticos, quando é que você e eu vamos nos enganchar? Diz Gary. Deixe-me ver, nunca serviria para você? Continua dando uma de difícil, hein? Artem agora quem continua. Você sabe, amigão, essa que você vê e com quem você fala é a imagem da minha mulher, mesmo que ela seja você também. Desculpe, meu amigão, eu me esqueci, diz Gary. É difícil manter o rastro de todo mundo. É uma coisa boa que haja apenas um de nós, hein? Diga, Purchá, você se lembra da última série de visitas? Aquela vez quando você veio só por sua conta? Você, por acaso, vai fazer isso de novo, vai? Você está pronto para prosseguir? Diz Purchá. Tudo bem, continua Gary. Quando vocês falaram a respeito de declarações definitivas no curso, acho que a ideia não há nenhum mundo seria uma delas, certo? Sim, diz Purchá. Uma declaração definitiva é uma ideia no curso que é tão clara que define que o curso está ensinando a ela e ela encapsula sumária o que o curso diz. Se não há mundo, então nada há a perdoar. E reconhecendo esse fato nos eventos, situações e pessoas que você vê perdão avançado, por que agora você não está perdoando outras pessoas por algo que realmente tenha feito? Você está reconhecendo antecipadamente que eles realmente não praticaram nenhum ato. Então você de fato está perdoando a si mesmo por sonhá-los. Essa distinção é vital. Sem ela, você estará praticando o antigo tipo de perdão que não consegue desfazer o ego. Que tal outra ideia definitiva? Pergunta Gary. Artem continua. Outra seria a ideia de que raiva nunca tem justificativa. Como diz o curso, a raiva nunca é justificada. O sem livro-texto. Se foi você mesmo que fez tudo isso que está diante de você, então quem há aí para ficar com raiva? E uma ideia definitiva relacionada a isso seria: o segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. O sem livro-texto. As duas ideias se encaixam como uma mão na luva, e uma vez você realmente as entenda, não há como afastar-se delas. Legal, diz Gary, deem mais uma outra. Certo, continua Artem. O mundo que vês é uma ilusão de um mundo. Deus não o criou, pois o que ele cria tem de ser eterno como ele próprio. Esclarecimento de texto de termos o 100.
E, encaixando-se perfeitamente a essa ideia, temos: qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. O sem livro-texto. Gary: sim, e não importa se você já ouviu isso antes, você apenas continua a cada vez que a ouve ou lê, a entendê-la cada vez mais profundo, se você se mantém na prática do perdão avançado. E se alguma coisa que consiga mudar ou ser mudada não é verdadeira, então isso tende a incluir todas as coisas do universo, do tempo e do espaço. Artem: sim, e isso também inclui todas as coisas usadas para medir, pesar, contar, testar ou calibrar qualquer coisa no universo, do tempo e do espaço. Isso não é verdade, da qual falaremos a respeito mais tarde. Porchat: uma declaração definitiva a mais antes de partirmos. Manda, diz Gary. Porchat continua, direto do curso. O perdão reconhece que o que percebeste que o teu irmão fez não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado, e nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O 100, livro de exercícios. Eu poderia acrescentar aqui que unicamente sobre esse ângulo são perdoados todos os seus pecados. Se o mundo for real, então os pecados são reais também, e os que os cometeram são culpados, o que significa que você é culpado, ou pelo menos essa é a maneira pela qual ele é traduzido para o seu inconsciente. Entendeu isso? Se eles forem inocentes porque realmente nada fizeram, então você é inocente porque você realmente nada fez. Repetindo, essa é o tipo de ideia definitiva. Você não tem como afastar-se dela, e torná-la uma parte de você tornará você íntegro. Então, o que faz o perdão? Diz Gary. Porchat responde: J tem a sua resposta, irmão. O milagre nada faz. Tudo o que ele faz é desfazer. O 100, livro-texto. E quando o ego é desfeito, irmão, a verdade é tudo o que resta. Artem: na próxima vez, nós poderemos falar um pouquinho a respeito daquele filme sobre o qual você queria conversar. Nós também gostaríamos de falar a respeito de algumas memórias que você recuperou de suas existências passadas desde a primeira série de visitas. Em acréscimo, falaremos a respeito de sofrimento, sacrifício, crucificação e morte. Oba, temas populares, especialmente morte. Opa que me aguarde, brinca Gary. Porchat continua. De alguma forma com você, Gary. Nosso encontro sempre termina sendo agradável e interessante. Amamos você por isso. Gary agora quem fala. Amo vocês também, Porchat. Ah, você também, Artem. Grato por falarem comigo através do Divino Espírito Santo. Isso é muito importante para mim, inclusive por me guiarem a respeito do que fazer com o livro. Vocês mantêm tudo no rumo, sem qualquer piada nisso. Artem finaliza. Sem problemas. Mantenha-se em prática, irmão. Estaremos em vigília. Com isso, eles pareceram terem ido embora, e eu parecia estar me aprontando para outra viagem ao Canadá. O tempo estava quente e eu me senti grato pelo verão, por meus 2 amigos e por todos os novos amigos que estava fazendo por causa deles.